Fala meu seller, beleza? Eu me chamo Diego Rojas e nessa aula aqui eu vou te mostrar como eu e meus mentorados saímos de 100 mil para 500 mil faturados no Mercado Livre e na Shopee. E o melhor, eu vou te passar todo o método aqui nessa aula. Desde como estruturar o seu anúncio, o que deve ser feito, em que momento deve ser feito e exatamente como você deve utilizar o seu Ads com as novas atualizações tanto no Mercado Livre quanto na Shopee. Então fica até o final que essa aula vai mudar completamente a forma que você vende hoje. Se você é um cara que vende 100 mil e quer chegar a 1 milhão, essa aula é para você. Antes de qualquer coisa, eu quero te provar que isso é realmente possível. Você consegue dar saltos muito largos fazendo exatamente o que eu vou te passar aqui nessa aula. Olha só, com essa conta aqui, eu consegui sair de 356 mil para 1,65 milhões do dia 27 de janeiro até o dia 18 de março. Foi um salto aqui maior do que 700 mil reais comparando os períodos. Sem hack, sem gambiarra, só aplicando o método. E não é só aquele caso isolado, a gente tem o caso do Lucas também, que começou com a gente em novembro e ele faturou em outubro mais ou menos 120 mil reais. E hoje ele está faturando mais de 500 mil reais por mês. Ele deu um salto aqui de novembro até 22 de março, saiu de 455 mil faturados para 1,6 milhões, comparando o mesmo período e a mesma quantidade de dias. E ele não é exceção à regra. Se você aplicar exatamente o método e entender o que eu vou te passar aqui, você vai conseguir aplicar na sua própria conta. E se você caiu aqui de paraquedas e não faz ideia de quem eu sou, eu administro diversas contas dentro do Mercado Livre e da Shopee. Tem uma consultoria oficial da Shopee também, onde a gente entra e otimiza a conta dos nossos parceiros. E a gente atinge em média 200 milhões faturados por ano. E eu já faço isso faz um tempinho. Só no YouTube aqui tem mais de 782 aulas personalizadas que eu aplico para os meus mentorados. Então, se você pensar em qualquer nicho, muito provavelmente eu já apliquei uma mentoria. E um resumo rápido para você, se você não me segue lá no Insta, eu comecei a vender no Mercado Livre no final de 2017. E isso mudou completamente a minha vida, que era de um cara em 2 empregos CLT ao mesmo tempo. E mesmo assim, não via a cor da grana, não via a minha família. E o Mercado Livre e, consequentemente, a Shopee mudaram a minha vida completamente. E hoje eu pego todos os ensinamentos que eu tive naquela época e continuo aprendendo com parceiros e mentorados para aplicar em novas contas e também trazer essa transformação para a vida de outras pessoas, como você. E para quem que é essa aula aqui? É para quem está preso num patamar, para quem investe em ads e está com ROAS lá embaixo. É para quem quer um método real, sem gambiarra, sem nada padronizado. É para quem quer aprender a analisar e aplicar. Se você se encaixa em ao menos um desses aqui, fica até o final que vai mudar muito a sua conta e os seus resultados. A grande maioria dos sellers enfrenta o mesmo problema, não entende como o algoritmo funciona. Acaba trabalhando com ACOS lá em cima, né? Consequentemente com ROAS muito baixo para tentar ranquear o anúncio. E mesmo que esteja vendendo, não consegue fazer essa diminuição sem perder faturamento. Geralmente trabalha com anúncios fracos, né? Ou todos eles aqui, né? Com título genérico, fotos ruins, ficha técnica incompleta, ou pelo menos com algum desses pontos aqui não aplica de maneira perfeita. Fica copiando qualquer anúncio sem entender direito, não faz precificação, não sabe quanto está sobrando no bolso, fica perdido no multinicho, não tem um foco, né? Não sabe o que vai vender, não tem problema nenhum ser multinicho, mas é interessante principalmente para você que está nessa faixa de faturamento que você tenha um foco, principalmente para que você consiga criar kits e expandir ainda mais os seus SKUs. E lógico, sem método fica difícil, fica uma bagunça, você fica fazendo alteração o tempo todo, um monte de teste e nada parece dar certo, porque você também não tem paciência para que o método e a alteração que você fez na conta tenham um tempo de gerar resultado. Grava essa regra de ouro aqui. Um Ads sem nenhuma base é queimar dinheiro. Não adianta você expor mais um anúncio ruim, porque não vai fazer ele converter mais. Você só vai queimar dinheiro. E uma base bem feita, sem ads, beleza. Você vai conseguir vender, mas vai demorar muito mais para você ranquear a sua conta e tracionar cada vez mais o seu faturamento. O que a gente precisa é uma base forte e um ads bem estruturado. Com ACOS aqui, é lógico, 6 aqui é um ótimo ACOS
mas é interessante que você fique entre 6 a 10 no máximo e o ROAS pelo menos acima de 9. Claro que vão ter momentos que você vai escalar o seu anúncio, então você vai precisar trabalhar com ROAS objetivo menor, mas eu vou te explicar o porquê. Aqui é o mapa completo da aula, eu vou passar ponto a ponto com você, te explicar cada um desses pontos, o algoritmo, qual é o anúncio perfeito, o Ads completo, Mercado Livre, Shopee, e eu vou te mostrar os resultados de quem aplica esse método. 4 pilares no Mercado Livre. A velocidade nas vendas. O Mercado Livre vai priorizar os anúncios que vendem rápido e que também tem poucas visitas e convertem, ou seja, tem uma alta taxa de conversão. Porque o Mercado Livre ele quer deixar no topo aquele anúncio que está muito bem feito, que chama a atenção do comprador. E lógico, vão ter diversos outros pontos, né? Aqui tem a taxa de conversão, o atendimento, né? Reclamação, mediações, a qualidade do produto, a sua reputação. Aqui é só a base inicial. Tem outros pontos também que você vai precisar ter atenção para dentro do seu anúncio que eu vou falar aqui mais para frente. Na Shopee não muda tanta coisa também. Os primeiros termos do título têm mais peso, né? Os primeiros 30 caracteres. Né? A gente sabe que na Shopee a gente tem de 120 a 150. Os mais fortes são os que estão no começo do nosso título ali dentro da Shopee. E o que a gente precisa ali na Shopee é acordar a conta, né? Principalmente para anúncios novos, né? A gente precisa de vendas ali para que a gente consiga provas sociais dentro dos nossos anúncios. Com provas sociais, com a galera falando bem do nosso produto, a gente aumenta a nossa taxa de conversão. Com uma taxa de conversão maior, a gente melhora o Ad Score do nosso anúncio, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o Ad Score, ele existe tanto para o Mercado Livre quanto para a Shopee, mas isso não é divulgado de forma cristalina, né? A gente tem que fazer suposições ali. Mas quanto maior o Ad Score, melhor para a gente, uma boa taxa de conversão aumenta o nosso Ad Score. Trabalhar com kits e combos também dentro da Shopee. O que a gente precisa fazer para construir aqui boas palavras-chave? A gente consegue pesquisar isso dentro da Shopee e também utilizando o Calo Data. Na Shopee você consegue ver volume de pesquisa para o seu produto. Se você já trabalha com ads da Shopee e vai criar um anúncio novo, vai primeiro ali em criar anúncio para minha loja e ali dentro você vai pesquisar palavras-chave que correspondem ao seu produto. Você não precisa nem ativar essa campanha, porque ali você vai conseguir ver todo o volume de pesquisas e pode colocar dentro do seu anúncio e lembre-se, coloca nos primeiros 30 caracteres. Fazendo isso, você vai conseguir ver tudo isso aqui, né? Anotar as variações, o singular, o que as pessoas realmente pesquisam, qual que é o volume de fato de pesquisa para aquela palavra em específico. Isso pode ser utilizado também no Mercado Livre, mas no Mercado Livre você pode ir lá para baixo, rolar até lá embaixo, clicar na setinha, clicar depois em tendências e depois disso você vai procurar subnicho por subnicho para encontrar as palavras-chave mais pesquisadas no Mercado Livre. Mas se tem alto volume dentro da Shopee, você também pode utilizar dentro do Mercado Livre. E aí você sai de um antes de creme facial hidratante como algo assim, bem explicadinho, que ativa várias palavras-chave. Fotos, né? É um dos pilares aqui dentro, tanto do Mercado Livre quanto da Shopee. Antes, eu vou listar aqui para vocês, eu acho que eu acabei não colocando aqui nos slides, mas o que forma o nosso Ad Score? Fotos, né? Foto de capa impactante, né? Que a gente vá chamar a atenção, né? Que a gente consiga um destaque. Aqui tem alguns exemplos do que a gente pode fazer. Eu prefiro trabalhar com modelo, né? Tanto no Mercado Livre quanto na Shopee, principalmente quando a gente se fala de moda, porque na moda a gente pode utilizar um fundo ambientado. No Mercado Livre, o padrão, geralmente, para a maioria dos nichos, é o fundo branco. Mas quando a gente fala de moda, a gente pode utilizar o fundo ambientado. E para isso, né, com a gente trabalhando com fundo ambientado, a gente consegue um maior destaque também para o nosso anúncio. Se você for, até é legal mostrar aqui, de algum outro nicho, você pode utilizar essas bolinhas em miniatura aqui que você não vai perder ranqueamento, né? No caso aqui, eu colocaria essa jaqueta mais para o lado, né, por aqui mais ou menos, e colocaria bolinhas maiores aqui do lado para mostrar os detalhes da jaqueta. Aqui está uma proporção não tão correta, né? Ficaria mais ou menos assim, um quadrado aqui, né? Mais ou menos aqui. Desculpa a falta de manejo aqui para desenhar, mas ficaria mais ou menos assim. Mas vamos lá.
Foto de capa chamativa que vá atrair o clique, é um dos pontos principais. A gente precisa de pelo menos 4 fotos dentro do nosso anúncio, né? Com fotos informativas, pegando ali a descrição do nosso anúncio e trazendo para as fotos, porque vamos combinar que nenhum comprador lê a descrição, né? São raros os casos dos caras que leem a descrição. Foto todo mundo vai ver, vai passar para o lado, então você vai conseguir trazer essas informações importantes e também despertar gatilhos ali para os seus compradores pelas fotos auxiliares. Os clipes também contam bastante, tanto no Mercado Livre quanto na Shopee. Na Shopee é vídeo só. E continuando com os pontos que trazem esse ad score maior, que é a qualidade do nosso anúncio, vai ser a nossa taxa de conversão, avaliações positivas do nosso anúncio, ou seja, quando a gente tem avaliação negativa, nosso ad score cai, quando a gente tem a positiva, ele sobe mais. Quantidade de reclamações dentro desse anúncio, central de promo ativa, né, tanto na Shopee quanto no Mercado Livre, e vantagens logísticas. No Mercado Livre, quando a gente trabalha no Flex e entrega para a nossa região no mesmo dia, e também a gente trabalhando no Full, que entrega para o Brasil inteiro no dia seguinte. É isso que vai formar o nosso ad score. Aqui tem alguns exemplos de antes e depois. Eu sei que se você é um vendedor que vende acima de 100k, você não faz uma besteira dessa aqui, uma foto dessa, então por isso que eu trouxe alguns exemplos mais ou menos para a gente melhorar. Eu gosto particularmente com moda trabalhar dessa forma. As fotos auxiliares, né? Então a gente traz o detalhe do zíper, a gente mostra as costas, a gente mostra as funcionalidades do nosso produto. E os clips, né, curtos, aumentam a conversão em até 30%, eu já tinha falado sobre isso no slide anterior. E a gente precisa também de uma boa ficha técnica, né? Falando sobre ativação de motor de buscas, né? Quando a gente está construindo ali o nosso título, a gente sabe que ele vai ativar o motor de buscas. Quais são os outros pontos que vão ativar tanto no Mercado Livre quanto na Shopee? Descrição, esquece, não vai ativar o seu motor de buscas. Os outros pontos que vão ativar vai ser a sua ficha técnica, tanto no Mercado Livre quanto na Shopee. Em ambos, em cada uma das lacunas, também só os primeiros 30 caracteres é que vão ativar. Então, nunca utilize uma palavra-chave que você já está usando no título, para você aproveitar mais caracteres lá dentro do nosso anúncio, né? Então a gente tem mais opções de aparecer para os nossos compradores. Então, por exemplo, se a gente vende essa capa de chuva aqui, vamos supor que a gente tenha uma preta e uma branca. A gente tem M, G e P. Então, por exemplo, se o comprador colocar ali jaqueta corta-vento preta P, a gente vai aparecer mesmo que não tenha na ficha técnica e nem no título, porque a gente tem ali nas nossas variações. Então, aproveite ao máximo todas as lacunas que a gente tem ali para colocar mais palavras-chave, porque isso vai ajudar no nosso orgânico e vai ajudar também no nosso ads, para a gente ser visto. 6 pilares do anúncio perfeito, né? Vai ser a foto de capa, que eu já tinha falado, mais 4 fotos auxiliares, os clips, vantagens logísticas, né? Como Flex e Full, central de promoções e experiência de compra, né? Tudo que eu já tinha abordado anteriormente, só para fixar mais uma vez e você conseguir analisar se o seu anúncio tem tudo isso, né? Você precisa de tudo isso para trazer o máximo ali de força para o seu anúncio. Ah, Diego, mas eu não tenho full ativo ainda. Não tem problema, né? Se você tiver os outros pontos aqui, já vai melhorar bastante, né? Se você está faturando acima de 100k, muito provavelmente você não está mais nos correios, então já está muito bom. Mas você tendo full, vai melhorar muito aqui a nossa entrega. Um outro ponto muito importante que quem está nessa zona de faturamento acaba não aproveitando muito, que é a combinação de kits e combos, né? Seja quantitativo ou combinando os produtos. Então, Diego, eu trabalho ali, sei lá, com tesoura para barbeiro, né? O que eu posso fazer? Cara, você consegue fazer um kit com 3 tesouras, uma capa de corte, um borrifador, e você vai criando muitas variações desse kit, do mais completo até o mais simples, e muitas combinações diferentes. Isso aumenta muito a quantidade de SKUs, sem que você precise aumentar a quantidade de produtos, né? Você vende eles de maneira unitária, você combina eles e você também faz kits quantitativos deles. Então você expande ali as opções que você entrega para o seu comprador, você aumenta o seu valor ali de percepção para o comprador, né? Então fica mais difícil dele fazer um comparativo. Putz, esse cara aqui está vendendo a 129, mas esse outro cara aqui está vendendo a 137, só que vem um borrifador. Então o comprador ele tem mais dificuldade de fazer o comparativo com o preço e ele vai se interessar mais naquele kit mais completo, que traz mais confiança, que é mais profissional. Então, trabalhar aqui com kits e combos
também é um diferencial que você pode trazer, que você deve apostar para conseguir preencher mais a sua conta com mais opções para os seus compradores e também preencher mais o mercado, né? Conseguir atacar de diversos lados. Diego, mas eu quero ranquear rapidamente. Olha, eu não gosto particularmente de trabalhar dessa forma, mas tem muita gente que gosta. E qual que é a forma correta? Cara, entra com preço bem alto, né? Ali 40% a 50% do que você espera vender no final, né? Vamos supor ali uns 40%. Entrou, você vai entrar numa central de promo com o valor mais baixo que tem de mercado. E, lógico, você vai precisar ter toda aquela estrutura de fotos, trazer um anúncio profissional. Toda a base precisa estar bem feita para que você consiga ranquear rapidamente. Fez tudo isso, está com preço lá embaixo, você ainda vai entrar com ads só nesse anúncio, em cima desse anúncio, uma campanha unitária. Depois eu vou te explicar os motivos de trabalhar com uma campanha unitária. Colocou essa campanha unitária nele, você vai trabalhar com ROAS ali mais ou menos em 4 a 5, tá? Por quê? Você vai impulsionar muito esse anúncio, ele vai ter um valor muito baixo e isso, muito provavelmente, vai trazer uma alta taxa de conversão. Ou seja, tudo que a gente precisa. A gente precisa de poucas visitas e conversão. Poucas visitas e conversão. Quanto maior essa taxa de conversão, mais forte o ad score vai ficar. E isso vai impulsionar o nosso anúncio organicamente lá para cima. Conforme o tempo for passando, a gente consegue até vir calibrando ali o nosso ROAS objetivo mais para cima, que a gente vai ainda manter ali a nossa taxa de visualização. Porque quanto maior o ad score, mais ROAS objetivo eu posso colocar e manter essas impressões ganhas. E aí, lógico, depois com o tempo a gente vem fazendo esse desmame e acertando e ajustando o preço. Eu não recomendo para todo seller fazer isso, porque às vezes o cara acaba se descompensando, não faz conta direito, né? Entra ali muito forte e não consegue depois retornar e aí fica perdendo dinheiro, né? Ou para de vender completamente porque erra o timing. Mas essa é a técnica que muitos utilizam. Dá certo, Diego? Dá certo, mas pode ser que não seja para você, mas eu estou trazendo aqui também. Bom, como funciona o ad score, né? Eu acabei me antecipando na função dele, mas é isso. Foto de capa impactante, fotos auxiliares descritivas, clips, vantagens logísticas, central de promo ativa, avaliações positivas e nível de reclamação baixa no seu produto, né? O Mercado Livre tem uma atualização recente que ele tirou ali, né? Não impacta mais na experiência de compra quando o comprador ele devolve o produto por arrependimento, né? Então antes isso contava e prejudicava bastante o nosso anúncio, caindo muito a experiência de compra. Agora pelo menos não tem mais isso e facilitou bastante. O ad score ele vai funcionar da mesma maneira tanto no Mercado Livre quanto na Shopee. É qualidade do anúncio, né? E ele conta tudo isso. Eu acho que só faltou aqui a taxa de conversão, né, que faltou aqui nessa lista, mas eu já tinha abordado. Beleza, como que funciona aqui o Ads para você que é leigo? Diego, eu até coloco ali no automático e vai embora, ou eu peguei aqui alguns padrões de outros caras que eu sigo. Como que funciona aqui? O Ads nada mais é do que o anabolizante aqui do Marketplace, né? A bomba que a gente vai colocar para ficar fortão com o nosso anúncio ali, forte pra caramba, mas a gente precisa fazer uma boa dieta, a gente precisa treinar, então a gente vai utilizar para anúncios fortes. Não adianta você anunciar tranqueira, colocar ads e achar que vai vender, né? A gente precisa de uma oferta muito bem feita. Quando eu falo oferta, é um valor dentro de mercado, não precisa ser o mais barato, né? Você que tem paciência, lógico, eu passei ali a técnica de ranqueamento agressivo, mas você não precisa ter o menor valor, né? Você precisa convencer o comprador a clicar em você, né? Um valor dentro de mercado, uma boa vantagem logística, uma foto ali que passe profissionalismo e também avaliações positivas dentro do seu anúncio. Você consegue isso, você construiu uma boa oferta. Como a maioria dos caras acaba falando para você fazer, inclusive o próprio Mercado Livre fala isso, só que não faz o menor sentido quando a gente pensa com lógica, né? Por que eu vou colocar dentro de uma única campanha 10 anúncios, né? Como que eu sei que essas impressões ganhas aqui, elas são para o anúncio que eu coloquei, né? Como que eu sei que essas impressões perdidas, né, são
para qual anúncio, né? Para qual dos 10 que eu tenho, né? Vamos supor que eu tenho 10 ali também, né? Fora isso de não saber as impressões ganhas. Tenho 10. Eu coloquei aqui um ROAS objetivo de 14, né? Eu já estou fazendo o desmame dessa campanha, né? Essa aqui em específico, aqui de baixo, a gente está com uma receita aqui de 487 mil e a gente está com ROAS em 14,79, né? Aqui a gente já está fazendo um desmame, já tem um ROAS assim. E dentro dessa campanha agora, essa aqui que eu estou mostrando, ela está saudável. Mas vamos supor que tenha, porque ela está com um anúncio por campanha só. Mas vamos supor que aqui dentro a gente tenha 3 caras que estão me entregando um ROAS de 18, 17, né? 19. E todos os outros 7, eles estão entregando um ROAS para mim em 4. Né? O que eu faço aqui? Eu subo mais o meu ROAS objetivo para melhorar o ROAS desses caras que estão indo mal, né? E aí, né, se eu subir mais o meu ROAS, eu não vou perder desempenho desses caras que estão com ROAS em 17, 18, 19? Então não faz sentido a gente ter esses anúncios, né? A não ser que você seja de um nicho de autopeças, por exemplo, aí a gente adota técnicas diferentes. A gente até trabalha com campanhas com diversos anúncios, mas é uma campanha de pesca-vendas. Começou a sair algumas vendas, a gente isola esses anúncios para ter total controle sobre eles. Então, tá trabalhando sem ser um anúncio por campanha para agora, né? Trabalha com um anúncio por campanha porque você vai ter total controle sobre ele. Diego, o que é ROAS? Quantidade de vezes que a gente teve de retorno sobre o nosso investimento. Ou seja, como a gente está com ROAS aqui de 14,79, a gente teve quase 15 vezes de retorno do valor do nosso investimento. Tá? O ACOS vai ser a porcentagem do nosso investimento. Beleza? Então, por exemplo, coloquei R$100, voltou R$1.000 para mim, meu ACOS está em 10. Coloquei R$100, voltou R$1.000 para mim, meu ROAS está em 10 também. Coloquei R$50, voltou R$1.000 para mim, meu ACOS está em 5. Coloquei R$50, voltou R$1.000 para mim, meu ROAS está em 20. Beleza? É basicamente isso. Um é porcentagem, o outro é quantidade de vezes. O Mercado Livre mudou essa nomenclatura faz um tempinho e agora a gente trabalha sempre com ROAS objetivo. Então o que eu te passo aqui que você deve fazer nas suas campanhas agora? Trabalhe de maneira unitária para que você tenha total controle sobre o seu anúncio. Diego, e quando eu devo aumentar, quando eu devo abaixar o meu ROAS? Deixa eu ver se aqui no slide não, aqui já entra Shopee. Vamos lá. Como eu disse, né, o que manda se a gente ganha essas impressões, né, ou se a gente perde? Vai ser o nosso Ad Score, que eu já abordei com você antes, né? Então a qualidade do nosso anúncio, né, muito forte ali, boas taxas de conversão. Quanto maior esse Ad Score, mais ROAS objetivo eu posso colocar para ter mais impressões, né? Por quê? O Mercado Livre e a Shopee, eles vão priorizar o melhor anúncio. Né? Então ele vai aceitar ganhar menos do cara que entrega a melhor experiência de compra. Então, quando a gente está com um Ad Score muito baixo ainda, ou seja, não tem uma boa taxa de conversão ainda, ele ainda é um anúncio que ele está começando, está no início, ou a gente está voltando com ele, né? O Ad Score dele ainda está baixo. Né? A gente ainda não tem todos os parâmetros ali que eu passei no início. A gente vai precisar sim trabalhar com ROAS objetivo mais baixo. Não tem como mudar isso. E aí, trabalhando com ROAS objetivo mais baixo, a gente vai compensar esse Ad Score mais baixo. E o que acontece? A gente começa a imprimir mais esse anúncio. Se tiver um anúncio bem feito, né, uma base ali bem feita, a gente vai começar a aumentar a nossa taxa de conversão também. E quanto maior a nossa taxa de conversão, a gente vai posicionando ele melhor organicamente e com isso o nosso Ad Score também melhora. E aí a gente pode vir subindo nosso ROAS objetivo, que a gente não vai cair com as impressões. Perfeito? Na Shopee é basicamente a mesma coisa. Né? Como que é o ideal da gente trabalhar aqui dentro da Shopee? Onde eu tive os melhores resultados foi sempre trabalhando com GMV Max. Né? A gente está vendo aqui uma das contas que a gente trabalha juntos. Né? A gente fez um investimento aqui de 4 mil, voltou 95 mil para a gente está com ROAS de 24. Ou seja, 24 vezes o retorno sobre o nosso investimento. E como que a gente define, como que a gente faz isso? Cara, eu gosto sempre de errar para menos.
né? Então, a gente vai criar campanhas unitárias, esquece tudo isso aqui que a Shopee fala, tá? Pode esquecer, não leve em consideração. Tudo que você vai levar em consideração é a sua própria análise. Então, colocou os anúncios aqui de forma unitária também, né? Se você não tiver um orçamento muito alto, né, pode colocar aqui R$15, R$20, né? Não precisa ser esse orçamento diário que eu coloquei aqui. Por quê? A partir do momento, por exemplo, vamos pegar esse aqui de exemplo, que eu até fiz uma correção nele recente, né? Vamos supor que eu não tivesse feito, né? Que está aqui em 29, né? Ele estava até com ROAS um pouco maior objetivo. ROAS alvo aqui no Shopee, né? Ele está entregando para a gente um ROAS de 43. Vamos supor que ele entregando esse ROAS de 43, ele está batendo o topo aqui do orçamento diário em 125. Ou seja, está uma campanha muito boa. O que a gente faz? Cara, a gente vai aumentar esse orçamento diário aqui para pelo menos 200, né? E a gente até vai diminuir o nosso ROAS alvo aqui para algo em torno de 27, 26. Não precisa ser uma mudança gigantesca. Por quê? A gente vai soltar mais e a gente vai conseguir imprimir muito mais porque a gente tem uma boa gordura, tá? Aqui para baixo, a gente tem um que está em 18, ele está entregando para a gente 21. Né? Qual que é a meta aqui dessa conta? Né? Que ela fique mais ou menos em 15. Então eu sei que eu também tenho uma gordura. Vamos supor que aqui também bateu o teto. Né? Então, nesse caso, está perto de 21, então eu vou descer aqui só para 17 e aqui eu vou subir para 150. Né? Então, você vem fazendo isso, vem subindo dessa forma. Lógico, você precisa ter tudo aquilo que eu falei anteriormente. Né? Eu estou entrando aqui na parte de ads, mas levando em consideração que você já tem central de promotiva, que você já trabalha com cupons, que você faz oferta relâmpago, toda a parte de marketing ali dentro da Shopee, né? Tudo é uma base, né? Você precisa dessa base para conseguir esses resultados que eu estou apresentando aqui, tá? Não adianta achar que sem fazer tudo aquilo você vai conseguir esse tipo de resultado. E uma outra coisa é isso, você já é um cara que vende 50, 100 mil, você tem experiência e sabe que diversos anúncios a gente vai levar um tempo para conseguir esse tipo de resultado. Se você quiser fazer o mesmo processo de ranqueamento rápido, você pode aplicar da mesma forma aqui na Shopee, usando a mesma técnica, trabalhando com ROAS bem mais baixo, depois você vem subindo o ROAS conforme o ad score dele sobe também. E todo mundo que aplicou esse método comigo dentro da mentoria tem resultado comprovado, né? A gente otimiza tudo na primeira fase, trabalha bem o Ads e a gente escala com margem, né? Não adianta só aumentar o seu faturamento se a gente não tiver um bom retorno sobre o seu investimento. Então, tudo que é feito dentro da mentoria é feito de uma forma pensando no seu lucro. E outra, não vai ser uma call, não vai ser com o meu estagiário, é comigo mesmo, dentro da sua conta, eu aplicando todas as técnicas, capturando minha tela de forma personalizada para você, como que a gente vai ajustar a foto, como que a gente vai trabalhar com o Nano Banana para otimizar a sua foto, o que a gente tem que fazer de palavras-chave, como que a gente vai reestruturar todas as suas campanhas de ads, né, os motivos de cada uma dessas alterações. Então tudo isso tem dentro da mentoria, comigo atuando dentro da sua conta. Né? Eu vou fazer parte da sua equipe e é por isso que a gente consegue resultados tão bons, né? Como o do Lucas que eu comentei lá no começo. Eu deixei um depoimento dele aqui, eu vou deixar aqui rolando rapidinho para vocês darem uma olhada também, mas é algo bem rápido. Fala Diego, tudo bem? Passando aqui para compartilhar nossa alegria e satisfação com o trabalho que você vem fazendo aqui na nossa conta do Mercado Livre. Os nossos números estão crescendo absurdamente graças a você. Meu muito obrigado aqui e é só o começo desse trabalho que a gente tem um objetivo muito grande pela frente. Valeu, Diego. Um abraço. Bom, esse é o Lucas, né? Inclusive eu acho que não tá com o arroba dele aqui, mas lá na página da mentoria tem o arroba dele, vocês também podem conversar diretamente com ele. Foi ele que eu comentei lá, que ele começou com a gente, ele estava fazendo 100 mil mês e a gente chegou no patamar de 500 mil por mês. Se você tem esse objetivo, com certeza a gente também pode conquistar ele juntos. Se você ficou interessado e quer que eu faça parte da sua equipe também, que eu entre na sua conta, que eu analise, que eu faça os ajustes, que eu te explique cada um dos pontos personalizadamente na sua conta, é só você entrar aqui no meu site, o link está aqui embaixo. Você só vai preencher o formulário, minha equipe comercial vai analisar suas respostas para entrar em contato e escolher
qual que é a melhor forma que a gente vai atuar dentro da sua conta. É isso. Se você aplicar tudo que eu passei aqui dentro dessa aula na sua conta, com certeza os seus resultados vão mudar completamente. O que você tem que colocar na sua cabeça é que não tem receita de bolo. Você precisa saber exatamente o que você está fazendo e analisar corretamente todos os seus números. Tendo uma base concreta para os seus anúncios, com certeza você vai conseguir os melhores resultados possíveis aplicando essa técnica de ads que eu te expliquei aqui nessa aula.